Glória a Deus por isso, né? Com amor no coração estamos aqui, com a certeza de que operando Ele, o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém poderá impedir. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, sem perda de tempo, em Mateus capítulo de número 9. Mateus capítulo 9. Começa o culto fazendo uma pergunta para você. Quantos querem enxergar grandes vitórias na sua vida? Digam amém. E Deus quer que nós enxerguemos grandes vitórias. Ele diz coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que ainda não subiram ao coração do homem, são as coisas que Ele, Deus, tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem preparado para aqueles que amam estar em sua presença, que caminham na palavra, que obedecem os mandamentos. Deus tem preparado coisas que os seus olhos não viram. Você falou para mim que você quer enxergar uma grande bênção, não quer? Então Deus tem preparado essa grande bênção para você em nome de Jesus. Diga amém. Então nós vamos ver aqui, em Mateus 9, no versículo 27 em diante, algo interessante para nós aqui nesta noite. Vamos lá? Já que você falou que quer enxergar grandes vitórias, Mateus capítulo 9, verso de número 27. Diz assim: E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. Diga graças a Deus. Bom, então nós lemos aqui a história de 2 homens cegos, que no final enxergaram a grande vitória, foram curados, voltaram a enxergar. Você falou para mim que quer enxergar grandes vitórias, então vamos ver alguns passos aqui que esses 2 cegos deram para que no final os seus olhos se lhe abrissem e eles finalmente pudessem contemplar novamente o mundo enxergando normalmente. Amém, gente? Vamos ver esses passos? Vamos lá. Versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Olha, querido, não tem jeito. Se eu quero enxergar grandes vitórias, eu vou ter que seguir ao Senhor. Não tem outra maneira. Não é escolhendo uma placa de igreja semanalmente. Hoje eu vou na igreja A, semana que vem eu vou na igreja B, na outra semana eu vou na outra igreja. Não. Você quer vitória? Segue a Jesus. Segue o que Ele fala. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que seguir o Senhor. Eles tomaram a decisão. O meu amigo, vamos seguir Ele. Nós estamos cegos. Você crê que Ele pode crer? Você também quer crer? Vamos seguir Ele? Vamos. Eles tomaram a decisão de seguirem a quem? A Jesus. Siga Jesus. Siga os seus ensinamentos. Quando eu falo seguir Jesus, é seguir a palavra de Deus. Não tem jeito, meu irmão. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Não dá para chegar no final e falar: eu vou contemplar uma grande vitória, sem seguir aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E tem tanta coisa aqui que está escrita, que quem sabe você não está seguindo. Muda hoje, cara. É uma decisão. Eu vou seguir ao Senhor Jesus. Eu vou caminhar nos passos do Senhor. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Aqueles 2 cegos tomaram a decisão e passaram a seguir Jesus, a caminhar com Jesus. Aonde Jesus ia, eles estavam ali, caminhando com Jesus, apesar de serem cegos. Então tome a decisão hoje. Quem sabe você está fora da palavra em algum setor da sua vida. Não. Tem que seguir o Senhor, tem que seguir a palavra. O que a Bíblia diz? Siga, faça, obedeça, caminhe. A Bíblia manda enfaticamente, ela nos ensina que sem santidade ninguém verá Deus. Então, meu irmão, busque se separar desse mundo, se separar das coisas desse mundo. Busque andar como um verdadeiro homem de Deus, porque vai ser uma decisão
que lá na frente vai dar fruto. Qual fruto? Você vai enxergar grandes vitórias em nome de Jesus. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Não tem. Eu preciso, você precisa, nós precisamos seguir o Senhor. E não tem jeito, meu irmão. A pressão que vem para nós não seguirmos ao Senhor é muito grande. Mas não tem jeito, não tem outro caminho. Nós temos que seguir Jesus, vencer as pressões, as tentações que o mundo verdadeiramente joga de bandeja na sua mão para que você não siga o Senhor, para que você ande errado, para que você minta, para que você faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Diga, aqui não. Ande com Jesus, siga o Senhor. Oh, meu amado, minha amada, vai valer a pena. Lá na frente você vai enxergar grandes vitórias. Então, o primeiro passo que eu entendo aqui é que os dois cegos, eles passaram a seguir o Senhor Jesus. Caminhe com a palavra. A palavra diz isso, eu vou caminhar segundo essa palavra. Ela é o caminho, a verdade e a vida, então eu vou seguir por esse caminho que a palavra de Deus me orienta. Segunda coisa que eu quero falar com você aqui, que muitas vezes para nós, devido às pressões, às tentações, às afrontas do inimigo, acaba verdadeiramente muitas vezes se tornando pesado esse caminho. O diabo faz de tudo para que venhamos desistir, não é verdade? De seguir Jesus. Não é fácil, requer um esforço da nossa parte, em orar mais, né? Em nos consagrar mais, em nos dedicar mais às coisas de Deus. Agora imagine para dois cegos, o esforço que esses dois empregaram para seguir Jesus, porque para nós seguirmos a Jesus, vamos falar fisicamente que enxergamos, é mais fácil, né? Jesus está aqui, eu estou indo atrás dele. Agora imagine para dois cegos. Quantos foram os obstáculos, as pedras no caminho? Quantos foram as barreiras? Quantas pessoas eles não esbarraram, que o xingou? Aliás, vamos falar no plural, que o xingaram. Eles foram verdadeiramente, eles certamente afrontados dezenas de vezes nessa caminhada com Jesus. Mas eles não desistem? Não desistiram, se esforçaram. E eu digo, se esforce. A Bíblia diz no Salmo 89, verso 19, parte B desse verso, Deus diz, socorri um que é esforçado. Então se esforce. Porque eu imagino que para aqueles dois cegos não foi fácil seguir Jesus. Não foi fácil. A afronta do inimigo deve ter sido grande, repito. Os obstáculos, as barreiras. Quantas pessoas ali não esbarraram nele, xingaram, brigaram, tentaram impedi-los de caminhar, mas eles se esforçaram. Eu digo para vocês, se esforcem um pouquinho mais, ore um pouquinho mais, jejue um pouquinho mais. Eu vou trazer um estudo para a igreja aqui, se Deus permitir, no dia 26, domingo agora é 19, né? No outro é 26, sobre jejum. Porque eu estava lendo em Mateus e Jesus, o Senhor diz, vós quando orares, não ore como os hipócritas, mas ore assim, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao Pai que está em secreto. É isso que ele diz? E ele fala da mesma maneira, e quando jejuares, ele não falou se jejuares, e quando jejuares. Então eu entendo que o jejum, a oração e o jejum estão no mesmo patamar. E quando jejuares, não jejue como os hipócritas jejuam. Não jejue da maneira dele, jejue dessa maneira. Então ele explica uma coisa que eu fiquei prestando atenção, eu até falei com o pastor hoje, né? Sobre jejum, a gente está trocando ideias sobre jejum, né? E eu falei isso para ele, é verdade, pastor. Ele falou quando, ele falou se jejuar. Então, se esforce um pouquinho mais. Qual foi a última vez que você jejuou na vida? Hoje eu fiz uma pergunta para uma pessoa, nunca jejuou. Nunca. Não jejua. Esforça um pouquinho mais. Esforça. Toda uma nação, a nação judaica, escapou da morte do decreto do rei Assuero. O Amã verdadeiramente ali instigou o rei para assinar contra os judeus, decretando a morte de todos. Tudo começou com Esther aconselhando Mardoqueu a fazer um jejum de 3 dias. Olha a força do jejum. Então, quem sabe você está precisando se esforçar um pouquinho mais, orar um pouquinho mais, jejuar um pouquinho mais.
Aqueles homens se esforçaram. Porque caminhar com Jesus, naquela época, sem os recursos que temos hoje, para o cego era muito difícil. Mas eles se esforçaram. Se esforce um pouquinho mais. Você está orando muito pouco. Você está muito carnal. Você sabe que eu não falo com ninguém. Sabe que Deus está falando com você. Você está muito carnal. Sai da carne. Vai para o Espírito. Deus está falando com você. Sai da carne, vai para o Espírito. Se esforce um pouquinho mais. Ore, se dedique. Você vai enxergar grandes vitórias. Aqueles homens tomaram a decisão de servir Jesus, e eu entendo que eles empregaram um esforço que nós devemos nos esforçar no dia de hoje, porque eles, para seguirem Jesus, repito, se esforçaram. O que é mais que eu aprendo aqui dentro desse contexto? Vamos ler? Versículo 27. E partindo de Jesus ali, seguiram 2 cegos, clamando. Opa! A Bíblia diz, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 10, os leões necessitam e padecem, sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Ore mais, clame mais. Então você vê que são passos que eles deram, eles não enxergaram por acaso, foi? Eles eram cegos, mas não foi por acaso que eles voltaram a enxergar. Não. Note, tomaram a decisão de seguir Jesus, entendo que eles se esforçaram e clamaram. Clame um pouquinho mais. Nós passamos muito tempo na frente de uma tela de celular, passamos muito tempo reclamando, murmurando. Vamos abolir isso da nossa vida e vamos orar um pouquinho mais, clamar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais com Deus. Amém? O que mais que eles fizeram? Vamos ver aqui? 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e o que, pessoal? E dizendo: tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, filho de Davi. 4º passo aqui que eles deram. Eles clamaram por quê? Eles falaram para quê? Para Deus tem o quê? De nós? Misericórdia, compaixão de nós. Olha para mim. Põe na tela aí. Lamentações 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo de número 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meu irmão, peça misericórdia para Deus. Não viva sem falar para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. E mais, use de misericórdia para com os outros, porque só vive misericórdia quem é misericordioso. É bíblico, não é eu que inventei isso. Se você usa de misericórdia com alguém, com alguma situação, você também alcançará misericórdia. Ah, você é durão, você gosta de tudo na porrada, você não é misericordioso. Cuidado para um dia você não ficar sem a misericórdia de Deus. Abra os olhos. Aqueles homens clamaram, a Bíblia diz aqui, clamaram e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Peça misericórdia para Deus. Elas são novas a cada manhã. Grande a fidelidade desse Deus. Peça misericórdia para Deus. Abra o coração para ele falar: Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu sou assim, assado. Só o Senhor para me mudar. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu verdadeiramente, eu sou uma pessoa meia sem compaixão. E o Senhor falou: se eu não usar de compaixão, se eu não usar de misericórdia, eu nunca serei alcançado pela misericórdia do Senhor. Fala com Deus. Eles falaram: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de nós.
Meu irmão, eu quero viver debaixo da misericórdia de Deus. E eu vou procurar na minha vida ser misericordioso com todos que estiverem ao meu redor. Porque eu sei que quem usa de misericórdia alcançará a misericórdia. Amém, gente? O que mais que eu aprendo aqui? Aqueles 2 cegos disseram: tem compaixão de nós, tem misericórdia ou compaixão de nós, filho de Davi. O que eu aprendo aqui? Eles reconheceram Jesus como quem? Como Messias, como o Salvador. Jesus, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Reconheceu Jesus como um profeta da linhagem de Davi. E de Davi viria quem? O Messias. Meu irmão, olhe para mim. Reconheça que Jesus é o único que pode mudar a sua vida. Reconheça que Jesus não é pastor, pelo amor de Deus. Está seguindo pastor, é? Dá certo, não? Igreja, placa de igreja, dá certo, não? Ah, esse pastor é bom. Bom é Deus estar no céu, filho. Fala besteira, não. Reconheça Jesus sendo o único e suficiente Salvador da sua vida. Só Ele. Reconheça Ele. Eles reconheceram Jesus como Messias, como Salvador. Jesus, filho de Davi. Clamaram e chamaram Jesus de filho de Davi. Por favor. Está cada dia numa igreja, né? Hoje é quarta, nós viemos aqui. Na sexta-feira tem a vigília nas irmãs de oração da igreja tal. Está colocando a confiança em homem? Não, porque lá tem um pastor bom. Já falei, bom é Deus estar no... Eu não sou bom, não. Bom é Deus estar no céu. Por favor, reconheça Jesus como aquele que tem poder para mudar a sua vida. Homem não muda a vida de ninguém. Amém, gente? O que mais? Vamos ver o que aconteceu. Mais um passo aqui. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então nós já vimos que os 2 homens tomaram a decisão de seguir Jesus. Diga, sem Ele, eu não faço nada. E aí foi uma interpretação minha, por serem cegos, o esforço para seguir Jesus foi muito grande, dentro do contexto de ser cego, sem a tecnologia de hoje, sem as condições de hoje. Então eles usaram de muito esforço, eles se esforçaram, eles clamaram, pediram misericórdia e reconheceram Jesus como o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Amém? 6º lugar, versículo 28. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Oh, coisa linda. Você quer enxergar grandes vitórias? 6º lugar, se aproxime de Deus. Você está muito longe de Deus, se aproxime dele. Como é que pode falar que está bem com Deus se não lê a Bíblia? Me perdoe, cara. Ah, mas eu já li a Bíblia várias vezes. Não. Para. Como é que pode falar que é crente fiel se não lê a palavra, se não ora? Se não passa ali, não tem um momento de... Não aquela oração xoxa que a maioria de vocês fazem. Me perdoe falar isso, você que está na televisão, na rádio me ouvindo. Eu não estou falando desse tipo de oração não, de 5 minutos, não estou falando de orar a oração de Mateus 6, de entrar no quarto, fechar a porta, sozinho você vai falar com o Pai que está em secreto. É isso que eu estou falando. Se aproxime de Deus. Meu. Ele foi muito claro: sem mim nada podeis fazer. Nós já falamos sobre isso hoje. Se aproxime do Senhor enquanto há tempo. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eles eram cegos. Jesus entra numa casa, eles entraram atrás, não foi isso? E se aproximaram do Senhor. Se aproxime de Deus. Está muito longe de Deus. Acorda para a vida. Não dá para ficar assim, você vai acabar se estrepando todo, vai acabar perdendo, e vai perder, se não perder a vida. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe tudo. Se aproxime de Deus enquanto há tempo. Tem centenas de milhares de pessoas nos assistindo pela televisão, nos ouvindo pela rádio. Acorda, se aproxime de Deus. Você está muito longe do Senhor.
Está com um pé no mundo e um pé ali, como é que é isso? E um pé no evangelho? Não dá. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiverem de mútuo acordo. Se você não tiver de mútuo acordo com a palavra, não anda junto com ela, com ele, com Deus. Isso não é uma brincadeira. É a hora de você tomar uma decisão. Deus, eu vou me unir ao Senhor, vou me aproximar dele. A Bíblia diz em Jó 22, 21, una-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Se una ao Senhor. É a única maneira de você ter paz e sobrevir sobre você o bem, se você se unir a Deus, ou seja, se você se aproximar dele. Se aproxime dele. Se está no pecado, se aproxime dele e fala, Senhor, eu tenho errado, eu tenho pecado, eu tenho vacilado, eu tenho feito coisas que são contrárias à tua palavra. Senhor, eu tenho orado pouco, Senhor, mas a partir de hoje eu quero me aproximar do Senhor. Eu preciso dessa aproximação. Eu preciso. Você precisa? Quem precisa, diga amém. Então o que está demorando, cara? Isso aqui não é uma empresa, cara. A igreja de Cristo hoje no mundo, ela pode ter moldes de empresa, mas não é. Jesus não tem nada a ver com o que os homens estão criando, se tem molde ou não tem molde. O negócio é você ficar na palavra, o resto sempre vai ser resto. Não, porque não é bem assim, não, isso é meio mecânico para você, mas o evangelho é um só. O evangelho de Jesus falou, eu, Senhor, não mudo. O homem com as suas sistemáticas, pode mudar tudo, mas a palavra continua sendo a mesma. Eu não quero saber. Eu quero saber de buscar Deus, eu quero saber de me aproximar de Deus. O resto não me interessa. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando. Se aproxime dele enquanto há tempo. Falava agora com o obreiro Flávio Santos sobre isso, né, doutor? A volta de Jesus, nós conversávamos ali, né? A volta de Jesus está muito próximo. Ele diz, eis que estou à porta aí. Uma hora a porta vai se abrir, o céuzão vai se abrir aí, meu irmão. Uma hora o anticristo aparece, uma hora tudo vai ser revelado, tudo vai vir à tona. Se você estiver longe de Deus, você está perdido, você não vai suportar. É hora de se aproximar de Deus. É hora de buscá-lo, de invocá-lo. Eles se aproximaram de Jesus. E o que aconteceu? Vamos ver. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. No final foi um final feliz. Mas olhe para mim. Aqueles homens tomaram a decisão de seguir Jesus. Na minha visão, eu acho isso importante, se esforçar, você precisa se esforçar um pouquinho mais. Aqueles homens clamaram, aqueles homens pediram misericórdia, aqueles homens reconheceram Jesus como Messias, aqueles homens se aproximaram de Jesus, e não dá para seguir Jesus de longe. Não dá. A Bíblia fala em Lucas 22 que Pedro, quando Jesus foi levado para ser julgado, Pedro seguia Jesus de longe. Eu não estava mais de perto. Aí você sabe da história, né? Ele nega Jesus 3 vezes. De longe você vai negar o Senhor. Não tem jeito. Não tem como, cara. Vai acabar negando. No falar, no agir. Em oculto, que só Deus vê, você vai estar negando a Deus. Mas só Deus vê o que eu faço aqui. Eu faço, mas Deus vê. Não, desculpa, mas Deus vê tudo. Aí você vai estar negando ao Senhor. Aí a Bíblia diz que quando ele negou a terceira vez, né, o Pedro, o galo o quê? O galo cantou, não foi? Foi ou não foi? O galo cantou? Cantou. E a Bíblia diz, e chorou Pedro amargamente. Coisa séria, pessoal. É a hora de se aproximar de Jesus, é agora. Aí Jesus, quando viram eles perto, fala, então vou abençoar ele. Crereis, vocês crerem que eu posso fazer isso? Quem crê que Deus pode te abençoar, diga amém. Disseram eles, sim, Senhor. Então Deus está te tocando agora em nome de Jesus. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. 7º passo, eles creram, ou seja, andaram pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível, Paulo, agradar a Deus. Não vai.
Sem fé nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. O meu justo virá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Por favor, meu amado, creia. Eles falaram, nós cremos, Senhor. Só pode fazer isso. Só pode nos fazer enxergar uma grande vitória. Curar-nos. E eles foram. Jesus então tocou neles. E eles foram curados. Note que o toque só veio depois deles tomarem a decisão de servir Jesus, de seguir Jesus, de caminhar com Jesus, depois que eles se esforçaram, depois que eles clamaram, depois que eles pediram misericórdia, depois que eles reconheceram Jesus como Messias, depois que se aproximaram dele, depois que creram, depois de tudo isso, o que Jesus fez? Aí que Jesus tocou neles. Ele não tocou neles antes, tocou nele tudo depois. Jesus quer tocar em você. Você pode ser o mais vil pecador. Se você se arrepender hoje, se aproximar do Senhor, fala, Senhor, me perdoe, eu quero uma mudança na minha vida. Ele muda a sua vida hoje em nome de Jesus. Ele vai dizer, eis que dos teus pecados eu não me lembro mais. E ele vai tocar em você. E você vai passar a enxergar uma grande vitória.